muitas das vezes a pessoa acha assim, só quem comete suicídio é quem tem transtornos mentais, só quem tem depressão severa, quem tem algum transtorno psiquiátrico, né? Mas traz um alerta que não, que muitas das vezes a pessoa pode estar aparentemente feliz, alegre, sorrindo, sem apresentar nenhum sinais, mas que em algum momento ela pode vir cometer, porque o ato suicídio é um ato desesperador em algum momento da vida, mas é um ato intencional. Olá pessoal, você está no Muraqui TV, e o Muraqui TV é o programa da Fundação de Apoio Institucional Muraqui. Eu sou Fernando Moreira e respondo pela diretoria executiva da Fundação Muraqui. Hoje nós temos uma excelente entrevista com a doutora Fabíola, psicóloga organizacional. Nós vamos falar sobre o mês de setembro, o mês da valorização da vida. Fique conosco. Como eu disse para vocês, hoje nós vamos falar sobre o mês da valorização da vida. E hoje quem está aqui é a doutora Fabíola, que já trabalha com a gente. Eu já perguntei dela na primeira entrevista quem é a doutora Fabíola e vou fazer de novo a pergunta. Quem é a doutora Fabíola? Olá, meu nome é Fabíola Silva, sou psicóloga formada há 16 anos. Há 16 anos atuando na clínica e agora recentemente, aí uns 2 anos e meio na área organizacional, com a oportunidade que a Muraqui me deu. E a doutora está atuando aqui no projeto Muraqui, que é um projeto social onde nós desenvolvemos um trabalho muito bacana com os idosos e é uma forma da Muraqui também atuar no social. Este mês, como a gente começou falando, é o mês da valorização da vida. E a gente sabe que hoje, devido ao mundo moderno, a correria do dia a dia, né, nós temos muitos problemas de depressão, de estresse profundo, né? E hoje a Muraqui abraçou também essa campanha de valorizar a vida. Mas, doutora, o que representa este evento anual e que tem sempre por objetivo, né? Nós ficarmos alimentando nossa mente a necessidade de valorizar a vida. O que é isso? Isso, né? Setembro Amarelo, né? A gente se fala do suicídio. Por que o suicídio? Dos Estados Unidos, um jovem de 17 anos de idade, muito habilidoso, carismático, ele comete um suicídio. E amarelo porque ele estava construindo, reformando um Mustang amarelo. E nesse suicídio ele comete dentro do carro e ele deixa uma carta para os pais. A única coisa que nós sabemos é que ele deixou um recado que ele amava muito os pais e que os pais não tinham culpa. Então, a partir daí, os pais começaram a fazer um movimento, uma campanha, no qual no enterro, no velório que estava acontecendo, todos os amigos levavam fitinha, cartãozinhos amarelo, entendeu? O amarelo em virtude do carro. E a partir daí começou essa campanha, que é a valorização à vida. Porque nos alerta, traz essa situação, porque muitas das vezes a pessoa acha assim, só quem comete suicídio é quem tem transtornos mentais, só quem tem depressão severa, quem tem algum transtorno psiquiátrico, né? Mas traz um alerta que não, que muitas das vezes a pessoa pode estar aparentemente feliz, alegre, sorrindo, sem apresentar nenhum sinais, mas que em algum momento ela pode vir cometer, porque o ato suicídio é um ato desesperador em algum momento da vida, mas é um ato intencional. E, doutora, como a gente falou, né, é uma coisa que a gente precisa realmente falar, tratar, até para que a gente, vamos dizer assim, evite ou minimize essa estatística, né? E diria até que eu não sou conhecedor, então por isso eu estou lhe fazendo uma pergunta, né? A gente tem dados oficiais, provavelmente tem uma estimativa dos dados que a gente não conhece. Isso. E que podem ter números mais alarmantes, né? Não é um assunto que é tratado, mas eu imagino que você que está nos ouvindo, né, nos vendo nesse momento, você já deve ter tido contato com alguém que cometeu suicídio. Se não diretamente ligado à sua família, você conheceu alguém que cometeu suicídio. Então, eu lembro aqui, na minha experiência de vida, de conhecer pelo menos uns 4 casos, não ligados diretamente à minha família, mas pelo menos
eu conheci alguém que cometeu suicídio. Então, como é que se faz, vamos dizer assim, aqui falando de Muraqui, né, nas organizações, como é que a gente faz para que a gente consiga minimizar esses números? Isso, primeiramente, realmente, são dados bem alarmantes mesmo, né? Assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, ainda em 2020, o Brasil, ele era o segundo colocado com o maior índice de suicídio. Inclusive, no Brasil. No Brasil. Inclusive, o índice de suicídio, ele é até maior do que o índice de pessoas que morrem por câncer. Ele vem perdendo pelo índice de morte de pessoas de acidentes. Em acidentes de trânsito, de uma questão de câncer, cardiopatas, ele vem ganhando. Por quê? Aí as estatísticas que nós temos que a cada 40 segundos, no mundo, uma pessoa comete suicídio. No qual, muitas vezes, a pessoa não tem noção desse número tão grande. Então, essa campanha veio para a gente sensibilizar, levar informação, né? Então, por isso que ao tempo vai mudando essa valorização da vida. E falar de valorização da vida, nós estamos falando do amor, da empatia, da escuta ativa, né? Tirando um pouco os estereótipos, tirando um pouco esse preconceito que só é quem tem problemas mentais, transtornos, né? Não, são N situações no qual nós temos que estar atenta, porque de alguma forma a pessoa ela sinaliza. Mas só que a sociedade, quando se trata de subjetividade humana, a dor daquilo que ela não vê, que ela não enxerga, infelizmente ainda é muito triste. Por ela exemplo, banaliza. Eu confesso assim, eu não sabia, eu sempre achei como leigo no assunto que quem cometia suicídio eram pessoas que normalmente tinham um tipo de transtorno. Isso, não. Né? Não sei se existem estudos que mostrem assim, desse suicídio, qual o percentual aproximado de pessoas que cometem suicídio porque têm algum tipo de transtorno, frente ao percentual de pessoas que cometem suicídio sem ter um transtorno. Tem alguma, a senhora conhece algum dado? Isso, assim, e sendo bem verdadeira, eu ainda não tenho esse dado. O dado que eu tenho de conhecimento mesmo, teórico, né? E através dos dados da Organização Mundial da Saúde, que não é só pessoas que têm transtornos. Pessoas que não têm transtorno nenhum, que está muito bem na vida, determinado momento foi acometido por uma situação, às vezes, de um endividamento, de dívida mesmo. Hoje em dia, principalmente no meu consultório, eu pego pessoas que já tentaram suicídio porque estavam muito endividados e já não sabia mais o que fazer, aí empresta de agiota, faz isso até chegar um momento de um desespero maior e cometer a vida. É complicado isso. Né? Doutora, então, eu lhe pergunto uma coisa. Como dentro de uma organização, que cada organização tem o seu papel social também, a Fundação Muraqui tem um trabalho social através do programa Muraqui, começamos com os idosos, né? Como que nós, como organização, podemos contribuir, porque aqui eu tenho várias famílias aqui representadas, como é que a gente consegue contribuir com essas famílias para que dentro da instituição a gente, pelo menos, contribua para minimizar, né, dentro da atmosfera organizacional? Dentro da Muraqui, nós temos o Amuraqui, que é esse projeto. Inclusive, nós estamos trabalhando com essas idosas desde a primeira semana de setembro, já a conscientização e a valorização da vida, no qual nós já fizemos uma roda de bate-papo, levando informações mesmo, informações de conceito, de sintomas, dos traços, levando toda essa informação, e nesse contexto dessa informação que nós levamos, surgiu ali aproximadamente de 4 a 5 pessoas que já tinham perdido familiares pelo ato suicida. Né? E estamos continuando a trabalhando. Semana passada construímos uma carta para o futuro, né? Elas mesmas escrevendo essa carta para o futuro. Vamos dar continuidade, fazemos dinâmica, fazemos vivência. Então as nossas idosas do nosso projeto,
elas estão sendo preparadas, que no dia 28 agora de setembro vamos estar na Ponta Negra fazendo uma conscientização e elas vão estar conosco levando essa informação. Uma curiosidade, hoje a senhora sabe, e até a gente sempre discute essa questão da geração Z, né, que para nós temos funcionários muito jovens aqui, e ela tem uma característica de ser uma geração um pouco mais fragilizada, não muita pressão, e eu não sei se isso explica numa geração toda de jovens que talvez não amadureceram e entram na vida profissional, já tem aquela pressão, será que isso ajudou a aumentar esse índice de suicídio de pessoas que não têm nenhum transtorno? Será que essa juventude de hoje que vem mais fragilizada, isso contribui? Isso. Eu vejo assim, eu não vou usar essa geração Z, porque eles se sentem um pouquinho estigmatizados, né? Que assim um senso traz assim, a geração Nutella, isso e aquilo. Eu não vou utilizar esse termo, mas eu vou dizer assim, hoje, né, já há um tempinho aí, digamos assim, uns 10, 15 anos, que vem muito enfatizando a questão das redes sociais, da felicidade, esse em busca dessa felicidade. E são fotos, é Instagram, é toda redes sociais passando uma vida perfeita. Né? Essa vida perfeita que passa e todo mundo vai em busca, eu quero aquilo dali. E os comentários, às vezes, um jovem, ele não está psiquicamente, né, preparado para receber críticas. Críticas, aquelas críticas negativas, aí vem os bullying, lidar, eu não tenho curtida, postei, ninguém gosta de mim, eu não sou bonito, baixa autoestima, sentimento de inferioridade, tanto em questão de beleza, classes sociais. Então essas coisas vão levando a pessoa a uma angústia, a um sofrimento psíquico. E esse sofrimento psíquico, ele desenvolve sim alguns transtornos emocionais, transtorno de ansiedade generalizada, a depressão, síndrome do pânico, os complexos, e muitas vezes se a pessoa não buscar ajuda, ela chega a entrar numa situação na qual ela não vê saída. Ela diz, eu não faço parte desse mundo. Esse mundo ele é tão perfeito, eu não me cabe nesse mundo. E realmente contribui. E hoje nós temos, assim, já dados mesmo, que o pós-pandemia aumentou 30% dos transtornos psicológicos. Isso naturalmente tem a ver com, vamos dizer assim, a modernidade, o conglomerado urbano cada vez sob pressão, as famílias fragmentadas, há muita, vamos dizer assim, doença na sociedade. Tudo isso gera jovens que têm essas dificuldades que podem descambar para o extremo. Então, né? Eu ainda sou daquela resquício da geração que eu brinco dizendo assim, parece que, por favor, vou falar como leigo e me perdoe quem está ouvindo aqui, eu vou me colocar como leigo nas minhas perguntas e a senhora me corrige, né? Mas às vezes fico pensando assim, um jovem que é criado numa região metropolitana, ali dentro do apartamento, apertado, e o jovem lá do interior, que ainda corre no quintal, que trabalha numa fazenda, sei lá, não sei, estou dando um exemplo, mas estou mostrando esses extremos. E dá a impressão que realmente esse agrupamento humano ele está doente, né, nas suas relações, é o estresse, a correria, é o sufoco toda hora e tal. Como eu digo, as famílias não têm tempo de olhar para os seus filhos, de cuidar dos seus filhos, não tem mais tempo. E lá parece que no interior ainda tem aquela vida antiga, talvez sem celular, que o moleque tem que trabalhar e fazer as coisas. Parece que lá deve ter menos problemas assim, né? Não sei, estou falando dessa comparação. Não, faz sentido. Digamos assim, hoje, a tanta tecnologia, tanta evolução, faz com que desde criança, a criança já cresce num ritmo competitivo. Sim. Ela já cresce num ritmo competitivo no qual tanto a sociedade quanto os pais em si já treinam, você tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor. Você, criança já com 10 anos, os pais já estão dizendo, você tem que ser advogado, você vai ter que ser juiz, você vai ter que ser médico, e a criança estuda, faz reforço, faz comum, ela chega na casa dela só na hora para dormir. Então imagina essa mente acelerada já de uma criança chegando já numa adolescência e numa juventude no qual ela tem a percepção, eu não sou o filho perfeito.
Eu não vou alcançar isso que os meus pais botaram como meta. Eu sou um problema para os meus pais. E olha, pegando esse gancho, eu digo lá na minha casa, tenho crianças que ainda moram comigo, né, são meus netos. Um dia desse, a minha filha, nós compramos alguns brinquedos para justamente cortar o celular, você tem que suprimir, né? E sempre tem aquelas situações que diz assim, olha o que acontece numa casa com uma criança sem celular. Eles inventam, Tudo. acaba tendo confusão. E aí eu vejo que a falha dos pais, que não querem mais ter trabalho. Porque educar dá trabalho. E fica aí, menino, e aí o menino fica lá. E eu lembro que nós compramos bolinha de gude. Bolinha de gude. E eu fiquei pensando, rapaz, olha só, eu brinquei com isso e eles não tiveram essa oportunidade de brincar de bolinha de gude. E tantas brincadeiras que a gente pode fazer. Eu tenho o privilégio de ainda congregar numa igreja, que nós temos um quintal muito grande e a minha neta é toda ralada aqui, toda ralada. Às vezes eu vou, olha aqui, eu digo, guarda aí, fica aí. Vai crescer. Vai crescer e isso vai passar. Mas eu acho que essa forma da gente criar nossos filhos, e eu sei que é difícil, eu não sei como é que um pai consegue dar isso a uma criança morando dentro de um apartamento sem essa estrutura urbana que nos possibilite, eu vou para o parque aqui, vou para tal lugar e tal, e a gente naquela opressão da segurança, é um trânsito louco, acaba que você cria pessoas doentes, querendo ou não, você cria dentro do zona urbana pessoas doentes. Esse mundo, né, no qual o capitalismo exige mesmo, o ser humano ele corre em busca do ter. Uhum. Do ter. E não do ser. E não do ser. E ele esquecendo do ser, ele esquece da singularidade, o ser pessoa. E se eu esqueço o ser pessoa, eu vou esquecer o nós. E é onde não tem a empatia de ter a sensibilidade de escutar a dor humana. Porque essas pessoas que cometem o suicídio, elas sinalizam. Às vezes é numa roda de conversa, conversando e rindo, ai, eu não aguento mais viver. Estou cansada de viver. Ah, se Deus me tirasse. Às vezes de uma forma brincando. Mas ela, e às vezes é uma fuga, né? Isso, de uma certa forma, ela sinalizou alguns atos. Às vezes é nos status, que ela põe uma frasezinha ali um pouco depressiva, vai sinalizando. É muito comum na terceira idade, ou então a partir, não chega nem a ser a terceira idade, a partir dos seus 50 anos, quando a pessoa já tem uma intenção de acabar o ciclo da vida, faz um testamento, chama os filhos, chama todo mundo, vai passando as senhas, já vai querendo organizar aquelas finanças, fazer toda a divisão, porque ali, de uma forma inconsciente, ela já está dizendo que o ciclo da vida dela já está fechando, que ela não aguenta mais dar continuidade por algum motivo. E isso é traço de pessoas que não têm transtornos. Nós temos que ficar atentos. Mudança de comportamentos, a pessoa de uma hora para outra parou de falar, parou de estar se comunicando, aquelas atividades que ela já fazia com tanto prazer, com tanta alegria, ela já não faz mais. Temos que ficar atenta a esses sinais. Eu lembrei de um texto bíblico que fala assim, em Provérbios, o solitário busca seus próprios interesses. Com isso, ele se levanta contra a própria sabedoria. A gente percebe assim, o mundo moderno, ele acaba criando situações em que eu me isolo. Isso. Olha, por exemplo, o projeto social, ele é tão importante, porque a gente acaba se envolvendo com da dor da outra pessoa. E eu diria assim, que de alguma forma Deus, na sua sabedoria, quando ele fala assim, que a gente tem que amar a ele sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, eu diria que é uma cura ali. E eu saio dos meus cuidados, eu saio do meu individualismo, agora eu vou me envolver com aquela pessoa, com o outro. Ali começa o processo de tratamento. Da cura, da vontade de viver. Por exemplo, eu tenho 63 anos e eu me acordo pensando um monte de coisa que tem que ser feito. Eu estou envolvido em projetos sociais, então não tem tempo a perder. Não tem tempo a chorar, não tem tempo a ficar deprimido, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o que, não sei o que. Então, eu diria assim, um passo para as pessoas, você que está nos ouvindo aqui, é se envolva em projetos sociais. Saia de casa. Lembrei agora de outra frase, inclusive de um psicólogo antigo.
não sei se o nome dele é João Montalvão, em 1970, ele escreveu um livro, Psicologia do Sucesso. Tem uma frase dele que eu grifei, até hoje eu levo comigo. Saia de casa e faça as coisas acontecer. Saia de casa e faça as coisas acontecer. E eu fui pensando assim, claro que uma pessoa em estado muito debilitada, ela não vai ter força. Mas você que está pensando, né, em fazer uma besteira, o simples fato de você sair de casa e começar a se envolver com as outras pessoas, eu vou ajudar fulano, eu vou ajudar Beltrano. E olha, eu vou dar fazer aqui uma breve palhinha do programa Amor Aqui. Quando a gente se envolve com as idosas, a gente percebe a dor delas, né? E quando a gente consegue atender e abraçar, o simples abraço, né? Como faz bem pra gente. E como elas saem de lá bem mais aliviadas. E a gente se sente bem porque a gente fez um bem, né? Mas eu queria falar um pouquinho, quando você falou a questão de Deus, né? Deus e religião também, temos que ter muito cuidado porque existe muito estereótipo sim. na questão do suicídio. Que a pessoa que cometeu um suicídio, ela não tinha Deus. Sim, foi uma pessoa de pouca fé. Porque se ela conhecesse Jesus, ela não tiraria a própria vida. Isso é um julgamento que faz, entendeu? E, senão, pastores não tinham depressão, não cometiam um suicídio. Aí eu vou mais além. E Judas? Judas que traiu Jesus, olha lá o suicídio lá atrás, ele cometeu um suicídio num momento de um desespero tão grande, de uma dor da culpa, que ele mesmo se achou que ele não merecia o perdão. Então, Judas não tinha transtorno psicológico nenhum, né? Mas o ato no qual ele cometeu, quando ele teve a consciência da traição que ele fez com Jesus, ele mesmo tirou a própria vida. Então, temos que ficar atentos e não trazer essa fala para a sociedade, né? E muitas vezes, assim, a pessoa pega e diz, meu Deus, muito fraco, né? Realmente frágil demais para cometer um suicídio. Também é uma fala na qual nós não devemos cometer, porque só quem estava dentro daquela situação sabia o tamanho da dor que estava carregando. Não é a intenção realmente de se matar, é a intenção de resolver, arrancar aquela dor no qual a pessoa às vezes carrega por anos e anos e anos uma dor. Então, nós tivemos uma roda que a gente chama terapia comunitária. É uma roda com as idosas, no qual cada um vai falando dos seus problemas no grupo e ali a gente elege por votação e a gente vai aprofundar essa demanda e foi incrível o fechamento, porque a própria comunidade ali das idosas, ela ajudaram uma outra idosa a solucionar um problema, entendeu? Através desse compartilhamento ali das experiências, da vivência, porque em algum momento alguém já tinha passado por algo no qual aquela idosa estava passando, entendeu? E isso é muito interessante, esse compartilhar de ideias, de problemas, a gente arranja solução num contexto social, e isso é que o Amor Aqui faz, e muito bem. Legal. Doutora, eu queria que a senhora desse uma palavra final para as pessoas que, porventura, vão nos ouvir e que estejam passando, eventualmente, por alguma dor, algum problema, e que, eventualmente, a pessoa pensou no suicídio. Que palavra? A primeira coisa que eu falo, peça ajuda. Não tenha vergonha de dizer que está doendo. Né? E se você não conseguir pedir ajuda de nenhum profissional, ou então de um pastor, de um amigo, de um colega, se na hora de um padre, se na hora você não tiver ninguém para ligar, ou que você não consiga, liga para o número 188, que é o Centro de Valorização da Vida, que funciona 24 horas, do outro lado dessa telinha vai ter profissionais que naquele momento vai lhe ouvir, vai lhe fazer a sua escuta. Porque o ato suicídio, ele é em questão de minutos. Sim. Minutos ali. Se naquele momento que você ligou para alguém te atendeu, alivia aquela dor daquele momento. E depois disso, sim, buscar um profissional da área da saúde mental para fazer o acompanhamento. E você não está sozinho, não tenha vergonha de falar da sua dor. Ok. Doutora, muito obrigado.
por essa oportunidade de conversar de um assunto tão relevante, tão importante. E aqui a gente faz, assim, a gente lamenta quando a gente perde um jovem, uma pessoa querida, né? E vamos lutar cada vez mais para a gente minimizar essas perdas. Pessoal, você que ficou até aqui e nos ouviu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Se você tem gostado, se inscreva, porque a gente tem aqui a missão de só falar de projetos do bem. Muito obrigado e até mais.